Conclusão da segunda parte. O problema com o qual nos defrontamos neste livro consistiu em provar a importância de sabermos nos dirigir dentro do funcionamento da lei, evitando que a cada passo batamos a cabeça contra ela e prolonguemos o sofrimento. Não há razão para que o problema da dor, quando se detetam as causas e se compreende a técnica das suas origens, seja insolúvel. Agora sabemos que há uma ordem, à qual chamamos lei, e que quando a violamos, geramos com isso a dor. Então basta não violarmos aquela ordem para que a dor não surja. A civilização e a ciência vão eliminando cada vez mais as causas da dor, mas somente aquelas mais próximas, pois ainda não penetraram até as suas causas profundas, que permanecem. E vemos de fato que o homem, com seus loucos métodos de vida, é ativíssimo em semeá-las. Ora, tudo isso está claro, e qualquer um poderá utilizar este conhecimento. O problema que nos propomos aqui é outro, consistindo em encontrar o homem psicologicamente maduro para saber se autodirigir, como aqui explicamos. Este livro seria uma vã dissertação filosófica se não fosse feito para ser vivido. Mas viver essa nova proposta pressupõe uma consciência e um senso de responsabilidade não comum à massa, como tem nos mostrado o passado. Porém, já vislumbramos hoje um fato novo, que se faz cada dia mais evidente. Tudo está se transformando rapidamente, com um progresso sem precedentes em todos os campos. O atual momento histórico representa um salto à frente ao longo da linha da evolução, transformando a nossa vida, que é elevada a um nível biológico mais avançado. Com isso, o homem está amadurecendo rapidamente a sua compreensão e preparando-se para assumir uma nova forma mental, a fim de conceber e agir diferentemente. Estamos convictos de que em 1971 estaremos entrando num período febril de 3 décadas que, desembocando no 3º milênio, terá amadurecido e fará entrar nele um homem diferente. Certamente existe e existirá ainda uma parte atrasada, que não pode compreender, mas a outra parte, capaz de compreender, torna-se cada vez maior. E é a esta parte, formada sobretudo pela nova geração, que nos dirigimos. Pelo modo como enfrenta os novos problemas, já se vê que ela quer resolvê-los. Essa geração representa uma corrente da vida, e nós nos inserimos nela. Neste momento, é claro que o velho passado não satisfaz. Há uma necessidade de renovação e uma procura de orientação, e aqui está uma oferta. Os dois termos não podem deixar de se encontrar. Se a vida faz nascer, neste momento, esta ideia, isso significa que ela deverá servir para alguma coisa. Mas como se realiza este amadurecimento? O universo é dirigido por muitas leis. O homem vê apenas aquilo que seus olhos, definidos por um determinado grau de evolução, são capazes de ver. Ora, os olhos do homem do passado não estavam bastante desenvolvidos para ver a ordem com a qual aquelas leis regem tudo. Assim, ele a imaginou e a intuiu, mas não a viu e não a analisou. Então a verdadeira convicção que dirigia a conduta daquele homem era de que se vivia no caos. Ele acreditava que não havia ordem alguma, a não ser aquela imposta pelo indivíduo com as próprias forças num mundo feito de lutas. Que esta era a verdadeira convicção
comprova-se pelo modo como ele se comportava. As solenes afirmações morais das filosofias e das teologias eram postas bem à amostra, no posto de honra, mas não eram aplicadas à realidade cotidiana. A filosofia verdadeiramente vivida era a da força para dominar e a da astúcia para enganar. E era isso, de fato, o que realmente acontecia. Com as aparências, procurava-se esconder esta realidade, na qual verdadeiramente se acreditava. E era natural que assim fosse, pois aquela era a realidade que o homem via com seus próprios olhos. Acontece, porém, que o homem, pelas leis da vida, ao chegar a um determinado grau de evolução, constrói outro tipo de olhos, que veem mais profundamente. Isso significa que se desenvolve no homem um grau de inteligência mais avançado, capaz de entender aquilo que ele não compreendia antes. É assim que surge em sua mente a visão da ordem estabelecida pela lei, a qual certamente já existia e funcionava, mas não era percebida, porque no homem ainda não havia se desenvolvido a visão intelectual necessária para enxergá-la. Hoje isto começa a ser possível e os sintomas são evidentes. É difícil fazer uma ideia da grandeza de tal revolução em função de suas consequências. Há uma total mudança dos fundamentos, com uma nova filosofia para dirigir a própria conduta. Eis então o que acontece. O homem passa a ver a realidade mais profunda, que antes lhe escapava, e assim compreende que vive num regime de ordem e não de caos. Então ele compreende o que é errado e não comete mais o erro, porque faz o seguinte raciocínio, abre aspas, se vivemos num regime de ordem e não de caos, e se, portanto, não sou eu que me impondo à força dirige os eventos, mas sim uma lei inteligente e justa, então o meu sistema de querer eu mesmo dominar não serve para me fazer vencer, mas sim para violar esta ordem, e sendo ela muito mais poderosa do que eu, em vez de vencê-la, sou por ela vencido. Então o único resultado que atingirei será ter de suportar em forma de dor os efeitos das ofensas que provoquei naquela ordem. Fecha aspas. Olhando-se bem, este raciocínio não é infundado, porque a permanência da dor na vida é um fato de fácil constatação, que não se pode explicar racionalmente, senão como o efeito de uma contínua repetição de erros, nos quais se encontram a sua causa. Se isso não fosse admitido, seria necessário admitir um Deus malvado que criou os seres para fazê-los sofrerem. E assim continua o raciocínio. Vencer quando se é forte e astuto, indo contra a lei, que por sua vez é justiça, não é vencer, mas sim perder, porque significa atrair sobre si as dificuldades inerentes à própria posição de violador da ordem. E vimos como isto acontece. Tal sistema é um dano e não uma vantagem, consistindo num método de tolos que se autoflagelam com uma fábrica de sofrimentos, para cuja produção trabalham sem descanso. É difícil imaginar tamanha loucura. A transformação que se verifica hoje deve-se ao fato de se ter compreendido que comportar-se de tal modo é loucura. Antes não se era maduro para poder ver isto nem para reagir. Uma inteligência e sensibilidade menos desenvolvidas deixavam o homem jazendo num estado de inércia e resignação. Hoje, porém, chegamos num ponto em que o peso das consequências dos erros tornou-se maior,
e não só a paciência, mas também a margem para suportar tais consequências tornaram-se menores. Chegamos assim a um grau de saturação tal que o sistema do passado não é mais tolerável, fazendo o copo transbordar. O mundo está cansado de sofrer e busca um sistema mais inteligente, no qual a dor possa ser evitada e seja possível encontrar algo claro, límpido, que não o leve a tantas dificuldades. O homem começa a se aperceber que, se os resultados dos seus velhos métodos são assim tão desastrosos, deve haver neles algo de errado, e ele quer descobrir os erros e corrigi-los. Trata-se então de localizá-los para encontrar o modo de não os cometer mais, e assim não ter de arcar com o pagamento dos respectivos prejuízos. Ora, para não cometer erros, é necessário permanecer na ordem, e isto exige disciplina. No entanto, hoje, pelo contrário, arrisca-se cometer um erro ainda mais grave, entendendo que a libertação do passado significa ficar livre de qualquer disciplina. Busca-se, assim, uma liberdade que leva ao caos. Mas uma liberdade entendida, no sentido de poder fazer aquilo que eu quiser, até mesmo cometer abusos em prejuízo de outros, significa, em contrapartida, uma liberdade na qual todos podem fazer aquilo que quiserem, até mesmo cometer abusos em meu prejuízo. Então acaba-se toda a garantia de segurança, e a vida torna-se um estado de guerra contínua, de todos contra todos. É certo que a disciplina me pesa, mas se eu me desvencilho deste peso, os outros também se desvencilham dos seus. Pois se me permito todas as liberdades em minha vantagem e dano para os outros, todos procedem de igual modo em meu prejuízo. A disciplina que parece sufocar a minha expansão vital é justamente minha única defesa contra o assalto da expansão vital dos outros. A disciplina me tolhe diante dos outros, mas também tolhe os outros diante de mim. Na lei, o princípio de disciplina é tão rígido que chega ao ponto de não poder perdoar a minha culpa em relação aos outros, porque se o fizesse, ela deveria, por justiça, perdoar também a culpa dos outros em relação a mim. Isso formaria um regime de desordem sem qualquer segurança, no qual o abuso não seria corrigido e a impunidade tornaria a vida uma escola do mal. A lei nos mostra que a desordem é o maior mal possível. Conclui-se, então, que a compreensão deste fenômeno constitui o ponto para o qual deve tender a atual experiência de liberdade, funcionando como remédio do passado e novo método a seguir. É certo, porém, que a evolução quer avançar em direção à liberdade, mas isso em outro sentido. Essa liberdade deve significar a abolição da servidão àquela autoridade que os interessados em sua própria vantagem impõem sobre os seus respectivos dependentes. Mas, paralelamente, deve significar também a formação de um senso de responsabilidade pelo qual o homem se sujeita livremente a uma disciplina interior própria que ele impõe a si mesmo, fazendo-se assim o construtor e o senhor daquela ordem que antes ele devia acatar pela vontade de outros. Só assim é possível obter a tão cobiçada liberdade em nossos dias sem cair no caos, sendo este o maior perigo que ameaça aqueles que impensadamente procuram hoje a liberdade de abusar, em vez de uma liberdade feita de disciplina e responsabilidade. Infelizmente, porém, hoje ainda domina o velho conceito de liberdade,
entendida como libertação de um estado de servidão, não estando consolidado ainda o novo conceito de liberdade como autodisciplina segundo a lei. Isso se deve ao fato de que o primeiro modo de entender a vida é próprio do nível evolutivo inferior, no qual vigora o princípio da luta pela vida e no qual ainda está situado em parte o homem, enquanto o segundo modo é próprio do nível evolutivo mais alto, no qual vigora o princípio de ordem da lei, e o qual somente hoje está prestes a ser atingido pelo homem. Não se pode realmente chegar à liberdade senão quando o indivíduo, em substituição à disciplina que lhe é imposta por um senhor, consegue seguir a disciplina que lhe é imposta por si mesmo. Quem não sabe fazer isso cai fatalmente no caos, condição suficiente para atrair outro senhor que o domine e assim restabeleça a ordem. A liberdade em demasia leva, como consequência de uma lei fatal da vida, à perda da liberdade. A humanidade já tende a constituir um estado orgânico de cooperação. Em tal regime social, que se dirige cada vez mais para a coletivização das funções, o separatismo e a falta de disciplina tornam-se contraproducentes, devendo ser eliminados como um mal social. Hoje a evolução faz pressão, forçando o homem a entrar neste novo regime de vida. Então, a psicologia de luta, com base no individualismo egoísta, é substituída pela psicologia de disciplina para viver segundo a lei. Tal transformação atinge as raízes do problema biológico fundamental, a sobrevivência. E este é, de fato, o problema mais importante a resolver, sendo que para atingir essa finalidade é preciso possuir uma arma para a própria defesa. Como já dissemos, estas armas eram, no passado, a força e a astúcia. O homem tem medo de abandoná-las, sentindo-se inseguro em fazê-lo, pois sabe que vive num regime de luta, razão pela qual ele também reluta em adotar o método da retidão. Os dois termos do problema, relativos às duas posições, estão frente a frente, ou assumir como base a própria força para se impor e dominar no caos, ou basear-se, pelo contrário, na retidão, vivendo na ordem segundo a lei. O homem tarda em compreender que a segunda arma é mais potente e segura, pois trata-se de uma técnica muito diferente da outra para poder ser compreendida e aplicada de súbito. Não mais força e astúcia, mas sim retidão. Tudo muda então. A própria posição de segurança não é mais encontrada no poder individual, mas sim na lei. Eis aí o fato novo. Parece incrível que a retidão possa ser uma força defensiva que assegura a sobrevivência, mas é assim que o homem justo torna-se invulnerável aos ataques inimigos, pois não pode ser ferido se não merecer. Vive-se então uma vida com base sobre outros princípios, compreendendo-se quão errado era o método do passado. Mas como poderia compreender isso quem estava naquele nível e não tinha olhos para ver mais além? Então, mesmo arruinando-se, não via. Procedeu-se sempre assim, e a dor permaneceu fiel companheira do homem, até que ele terminou por considerá-la um mal necessário, desenvolvendo a virtude da resignação para se adaptar a ela, em vez de descobrir a sua causa para suprimi-la. Hoje o mundo acha-se carregado de dificuldades, que são as consequências daquilo que com tais métodos foi semeado no passado. A realidade é dura por causa dos efeitos dolorosos,
e também é fatal, pois quando semeamos as causas, a lei não admite escapatórias. Então, se falamos tudo isso aqui, é porque nos dirigimos à nova geração, para que ela, observando os fatos e compreendendo a lição, não caia no mesmo erro. Os jovens encontram-se em fase de semeadura, estando, portanto, em condições de evitar os precedentes com os quais nós, os mais velhos, geramos os efeitos que devemos suportar hoje como consequência do passado. Neste livro, explicamos o problema para os jovens porque eles estão em condições de compreender. Trata-se de implantar a vida sobre um regime novo. Em relação ao passado, o que foi feito está feito. Aqui trata-se do futuro. Se os jovens souberem plantar uma boa árvore, a humanidade futura não se encontrará dominada por ervas daninhas como a atual. Porém, se eles cometerem novos erros, terão de pagá-los. A seu tempo, a velha geração fez o seu trabalho. Agora, a oportunidade de construir um mundo novo pertence à nova geração. Cabe à geração atual dar o salto à frente. Trata-se de um momento crítico, de grande importância, mas perigoso. Até agora, a disciplina tem sido imposta por uma autoridade, e temos visto o quanto procuramos nos desvencilhar, tanto de uma como de outra. Veremos que há uma disciplina férrea em todas as coisas, porque elas estão contidas na lei, que dirige o movimento de tudo. Antigamente, para persuadir, bastavam as lendas. As afirmações não comprovadas eram aceitas por sugestão. Hoje, o jogo psicológico do subconsciente, ao qual se obedecia, foi desmontado. Tudo é submetido a controle racional, distinguindo-se o que se conhece do que se desconhece, pois quando se sabe, sabe-se de verdade, sem ficar mais no mundo da fantasia. O amadurecimento é vertiginoso e o salto é arriscado. Trata-se de uma mudança evolutiva para uma civilização mais elevada. Porém, somos otimistas. O movimento é revolucionário, mas se a vida o está lançando, isso é porque ele está destinado a se realizar. Se a vida propôs esse trabalho hoje e não antes, isso significa que ele serve para ela e que é possível executá-lo. A vida é uma série de provas feitas para serem superadas. Isso é demonstrado pelo nível de evolução já atingido. Certamente o homem deverá sofrer a sua fadiga, mas a vida colabora com ele, como num trabalho de equipe, porque ela quer sobretudo vencer, realizando seus planos por meio dele. Uma vez, porém, que a vida é econômica e utilitária, ela orienta o processo para que não haja desperdício inútil do trabalho. E há, neste caso, uma fadiga ainda maior, que não pode ser desperdiçada. Trata-se do esforço já realizado pelo homem para produzir este precioso fruto, que é o seu atual nível evolutivo. Ora, ainda que a experiência atual pareça colocar em perigo uma tão grande construção, se hoje a vida propôs esta experiência, isso quer dizer que o momento é apropriado e que há uma boa probabilidade de sucesso. Tais movimentos não são obra do acaso nem uma improvisação, mas sim movimentos preparados há séculos, através do amadurecimento de todos os elementos necessários, com um trabalho proporcional à importância do acontecimento. Com este livro, aproximamo-nos de um mundo novo que está à nossa espera. Olhando esse mundo, temos a impressão de avançar sobre um continente inexplorado,
descobrindo vales, rios e montes. Ainda estamos apenas na costa. O que haverá ainda mais longe no seu interior? Temos percorrido muitos caminhos através de outras terras, a fim de podermos empreender agora a exploração desta nova terra, que se apresenta tão vasta. Não pretendemos ter visto senão uma pequena orla, buscando mostrá-la a quem ainda queira avançar por caminhos inexplorados sob a orientação da lei para aprofundar seu conhecimento. Final da conclusão da segunda parte e final do livro Pensamentos.